Nos próximos capítulos da novela Renascer, Teca vai passar por outra experiência sobrenatural na fazenda e vai incorporar Marianinha quando ouvir Zé Inocêncio conversando sobre a carta da irmã de Maria Santa com Inácia. Teca vai acabar fazendo uma revelação a respeito de Maria Santa e vai surpreender o coronel de uma forma que ele nunca pensou, nem mesmo em seus sonhos. Inácia vai ter uma visão surpreendente com Teca e vai notar um detalhe na menina, fazendo com que consiga desvendar o mistério por trás da garota de uma vez por todas. Inácia diz: Teca é muito mais poderosa do que pensa e já pisou nessas terras sim, não como Teca, mas como outra pessoa. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após a Inocêncio não conseguir tirar a carta de Marianinha da sua cabeça. O coronel não vai desistir de pegar essa carta e ler tudo o que está escrito nela. Nem que para isso tenha que armar um monte de planos para pegar ela de Rashid. O último plano que Zé Inocêncio armou foi pedir para Norberto conseguir roubar a carta de Rashid. Mas o dono da venda não consegue fazer o que o coronel pediu. Zé Inocêncio vai até a quitanda de Norberto e fala: Mas não é possível que você não tenha conseguido pegar uma carta, Norberto. Norberto passa a mão na cabeça e responde: Aí me desculpe, seu Zé Inocêncio. Eu bem que tentei, revirei todas as coisas de Rashid sem ele perceber e nada. Parece até que aquela carta virou pó. Neste momento, Rashid entra de surpresa na venda e comenta: E virou mesmo, aquela carta não existe mais. Zé Inocêncio e Norberto levam um susto com a chegada do libanês e Norberto comenta: Credo, que susto! Mas a Inocêncio presta mais atenção no que Rashid disse e fala: Mas como assim? A carta não existe mais? Rashid sorri e responde: É isso mesmo que Zé Inocêncio ouviu. Eu imaginei que você ia tentar de tudo para pegar essa carta, mesmo comigo falando que não era para fazer. Então taquei fogo nela. Zé Inocêncio regala os olhos desesperado e fala: O quê? Você não pode ter feito uma coisa dessa comigo? Rashid dá risada e responde: Não posso, como já fiz. Sinto muito, Zé Inocêncio, mas estou apenas cumprindo com o último pedido de Marianinha. Ela não queria que ninguém lesse essa carta. Zé Inocêncio passa a mão na cabeça enquanto anda de um lado para o outro desesperado. O coronel afirma: Eu sei que eu não devia ter pedido pro Norberto caçar essa carta para mim. Mas, poxa, você tem que me entender também. Eu tenho muito que saber que Marianinha escreveu nessa carta. Maria Santa morreu sem saber o que aconteceu com sua irmã. Sinto que devo isso para ela. Rashid responde: Sinto muito, mas isso não vai ser mais possível. Essa carta não existe mais. Zé Inocêncio bufa de raiva, enquanto Norberto ainda tenta entender o que aconteceu. Rashid se despede dos dois e vai embora sorrindo, deixando o coronel ainda mais furioso. Zé Inocêncio afirma: Isso não pode ter acabado desse jeito. Mas não pode mesmo, Norberto. Norberto comenta: Mas não tem mais o que fazer. Se a carta não existe mais, não tem o que a gente procurar. Mas a Inocêncio não se dá por vencido assim e acredita que ainda tem mais coisa nessa história que Rashid não está contando. Enquanto isso, na fazenda, Teca procura por Inácia na cozinha com uma cara de preocupação e fala: Tia Inácia, eu acordei um pouco agoniada hoje. Acho que não tô muito bem. Inácia olha para Teca e pergunta: Mas o que aconteceu, Tequinha? É alguma coisa com o bebê? Teca responde: Não é nada com o moleque não. Acho que foi por causa do sonho que eu tive. Ou era pesadelo? Eu não faço ideia.
Inácia se senta ao lado de Teca na cadeira e segura na mão da menina. Inácia pergunta: que sonho foi esse? Você consegue se lembrar? Teca fica pensativa por alguns segundos, até que a imagem do sonho volta na sua cabeça. A menina conta: parecia que eu estava num balanço lá na casa de Morena, mas ao mesmo tempo não era eu, era como se fosse outra pessoa, sabe? Mas eu tava lá, aí do nada apareceu um homem alto, branco e muito forte. Ele cortou a corda do balanço que eu tava e pegou no colo. Aí eu fiquei desesperada e gritei por socorro, mas ninguém veio. Teca se emociona ao contar o sonho que teve para Inácia e limpa as lágrimas logo em seguida. Inácia presta atenção em tudo que Teca conta e afirma: eu lembro dessa visão. Você já teve ela quando foi lá na casa de Morena, não foi? Teca responde: sim, foi quando eu falei do pé de graviola, mas sei lá. Dessa vez pareceu que eu conseguia sentir mais as coisas, sabe? Só sei que eu acordei desesperada e não consigo tirar esse sonho da minha cabeça. Inácia fica pensativa sobre o que esse sonho pode ter significado para Teca. Até que algumas ideias passam em sua cabeça, mas ela resolve não falar nada para não deixar Teca ainda mais desesperada com isso. Inácia apenas faz um carinho no rosto da menina e afirma: não deve ter sido nada demais, Tequinha. Tenho certeza que com as coisas do dia você vai se esquecer desse sonho rapidinho. Teca dá um abraço em Inácia e fala: obrigado por me ouvir sempre. Eu fico mais calma quando falo com você. Inácia sorri e afirma: não há de quê. Agora vai lá dentro se arrumar que a gente vai dar uma volta por essas terras. Teca fica toda animada e diz que vai se trocar o mais rápido que der. Mas assim que Teca sai, Zé Inocêncio chega em casa furioso após o balde de água fria que levou. E Inácia percebe que o coronel não está com a melhor cara. Inácia comenta: pelo visto o coronel se decepcionou com alguma coisa e não foi bestagem. Zé Inocêncio bufa de raiva e conta: você não vai acreditar. Eu pedi pro Norberto tentar encontrar a carta de Marianinha nas coisas do Rachid de qualquer jeito, mas ele não encontrou. Você sabe o motivo? Inácia responde: não faço a menor ideia. Zé Inocêncio conta: não contou porque Rachid desconfiou que eu ia tentar pegar essa carta. Foi lá e tacou fogo nela, acredita? Só para eu não ler a bendita daquela carta. Inácia então comenta: sendo assim, então, é melhor você se conformar que tudo que Marianinha escreveu naquela carta foi embora junto com ela. Mas a Inocêncio não se dá por vencido e afirma: eu não sei não. Alguma coisa me diz que o Rachid está mentindo. Ele deve de estar com essa carta escondida em algum lugar e eu vou descobrir onde é. Eu tenho que descobrir. Quando Inácia vai responder o coronel, Teca chega na cozinha e acaba ouvindo ao final da conversa dos dois. Teca pergunta: que carta é essa que o voinho tem que achar? Zé Inocêncio sorri ao ver Teca e responde: ô menina, é uma carta que a irmã de Maria Santa escreveu para ela ler. Marianinha pediu para Rachid entregar a carta para a irmã, mas como Santinha também morreu, Rachid diz que não quer que eu leia a carta e ainda botou fogo. Ao ouvir o nome de Marianinha, Teca se sente um pouco estranha e pergunta: Marianinha? Quem é Marianinha? Esse nome me é familiar. Zé Inocêncio responde: Marianinha era irmã de Maria Santa, minha mulher. Ela se casou com Rachid, mas infelizmente já morreu. Eu queria muito poder ler o que ela deixou escrito para minha mulher antes de partir. Mas a Inocência interrompe o que está falando ao ver Teca dar um grito e abaixar a cabeça desesperada. O coronel e Inácia se preocupam com o estado da menina e tentam socorrer ela. Inácia fala: o que foi, Tequinha? O que você está sentindo? Teca entra em uma espécie de transe e responde:
Eu não quero que ele me pegue. Ele não pode me pegar de novo, não. Zé Inocêncio se preocupa e pergunta: ele quem, Teca? Quem quer te pegar? É nessa hora que Teca incorpora o espírito de Marianinha e responde: o boi quer me pegar. O coronel também quer. Em Té Santinha eles não querem perdoar. Eu que não deixei. Zé Inocêncio e Inácia arregalam os olhos chocados com o que ouvem Teca dizer. Inácia fica toda arrepiada e comenta: mas não é possível uma coisa dessas? Teca responde: é possível sim. Se não fosse possível eu não estava aqui agora. Eu queria que Maria Santa soubesse tudo o que passei nessa vida, mas eu não consegui mais encontrar minha irmã. A ficha de Zé Inocêncio cai bem na hora e ele comenta: Marianinha, é você? O coronel olha para Inácia e ela está tão surpresa quanto ele. Incorporada, Teca responde: não era para nada daquilo ter acontecido. Você ter aparecido na vida de Maria Santa foi uma bênção, senão ela ia ter o mesmo destino que eu. Zé Inocêncio responde chocado: eu nunca permiti que o maldito desse tocasse em minha santinha, muito menos o boi. Teca revela: ele não era o único, o coronel também já tentou, mas eu que não deixei, botei aquela peste pra correr. Zé Inocêncio franze a testa e pergunta: de que coronel você tá falando? Teca responde: oxente, do único coronel de verdade que tinha por essas bandas antes de você chegar. Zé Inocêncio entende tudo e fala furioso: Belarmino, aquele desgraçado, só pode ter sido ele. Teca confirma com a cabeça, mas ela já começa a voltar a si e cai desmaiada no chão. Zé Inocêncio e Inácia se agacham para socorrer Teca e o coronel leva ela para o quarto. Assim que eles chegam lá, Zé Inocêncio coloca Teca na cama e comenta: eu nunca pensei que fosse ver uma coisa dessa em toda a minha vida, Inácia. Inácia responde: nem eu. Essa menina realmente é especial e muito mais poderosa do que pensa. Para ela ter incorporado Marianinha desse jeito, ela tem uma ligação muito forte com ela. Isso explica as visões que está tendo. Mas eu vi uma coisa. Zé Inocêncio fica curioso e pergunta: que coisa, Inácia? Do que você tá falando? Inácia responde: tô falando de que quando ela tava com Marianinha no corpo, eu vi a forma que ela olhava. Era um olhar de dor, de sofrimento. Essa menina já sofreu muito nessa vida. Ela e Marianinha são mais próximas do que a gente pensa. Zé Inocêncio fica ainda mais confuso com a forma que Inácia fala, mas ela garante que vai tirar tudo isso a limpo. Teca começa a despertar na cama e aparenta não se lembrar de nada. A menina pergunta: o que aconteceu? Minha cabeça está muito estranha. Inácia resolve não falar a verdade e responde: não foi nada demais, Tequinha. Você só ficou um pouco indisposta, mas já passou. Melhor você ficar deitado por causa do bebê. Zé Inocêncio completa: é isso mesmo. Se você não se sentiu bem antes, o melhor a se fazer é tirar o dia para repousar. Teca até tenta argumentar e dizer que está se sentindo muito bem para isso, mas Inácia e Zé Inocêncio não querem nem saber e eles pedem para a menina ficar descansando até estar bem por completo. Assim que Zé Inocêncio e Inácia saem do quarto de Teca, Inácia caminha até o seu quarto e resolve consultar o seu oráculo para confirmar se suas suspeitas são verdadeiras. Inácia diz: eu vou ver se Tequinha e Marianinha são o que eu tô pensando. O que aconteceu agora há pouco não é comum, mas se aconteceu, os orixás vão me ajudar a decifrar o que está acontecendo. Inácia começa a fazer as suas orações e a se concentrar, até ter uma visão com Teca e Marianinha.
As duas estão brincando no balanço, até que elas aparentam ser a mesma pessoa. Inácia abre um sorriso e se emociona. Ela fala: eu sabia, só podia ser isso. Teca veio nesse mundo para reparar toda a tristeza e sofrimento que Marianinha sofreu. Ela é a reencarnação da irmã de Maria Santa. Inácia fica toda arrepiada com o que descobre. E logo depois vai correndo contar sobre o que descobriu para Zé Inocêncio. O coronel afirma que também já estava imaginando, principalmente após o que aconteceu com Teca mais cedo. Zé Inocêncio afirma que pode até não saber mais o que está escrito naquela carta, mas que vai cuidar de Teca como nunca cuidou de ninguém em toda a sua vida, por homenagem a Marianinha e por respeito a Maria Santa. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.